Que bom estarmos juntos e mais uma vez participarmos desse culto de adoração ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre esta verdade incomparável que o Senhor Deus traz para nós e que o apóstolo Paulo revela aos Colossenses. E vamos estudar sobre o capítulo 2, versículo 4 ao 23. Essa verdade que traz discernimento e lucidez, essa verdade que traz o Senhor Jesus Cristo como único Deus, a verdade que é cristocêntrica, e eu tenho certeza que você será impactado pelo Senhor, através do seu Espírito, a tomar alguma decisão de vida através dessa palavra. Venha conosco, será um prazer cultuarmos juntos. Você encontrou o bem mais precioso? Cristo Jesus é o seu maior tesouro. E nós vamos continuar falando sobre isso, porque temos encontrado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, esse tesouro maior e precioso que é Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque ele traz alguns alertas àqueles irmãos e àquela igreja, sobre os cuidados que devem ser tomados para que a gente não encontre um outro tesouro que é momentâneo e passageiro, mas sim o tesouro precioso, que é Cristo Jesus. Eu sou a ministra Ronilce e desde fevereiro de 2018 estou pastoreando a nossa congregação ali na Vila Zumbi, que é a Igreja Batista Esperança Viva. E nós temos aprendido como igreja a ampliar as nossas fronteiras, assim como os nossos campos, assim como as congregações ali na Vila Zumbi, Almirante Tamandaré. Nós estamos olhando para os desafios do Senhor. E quando vemos o desafio apresentado de Pamose, quando somos lançados a uma viagem missionária, é porque nós estamos dizendo: Senhor, assim como fazemos aqui, queremos ir mais adiante e fazer àqueles que precisam conhecer esse bem mais precioso, que precisam conhecer o Senhor. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre esta verdade incomparável, que é esse tesouro que o Senhor Deus nos dá em Cristo Jesus, e que o apóstolo Paulo estava trazendo aqui aos irmãos lá da cidade de Colossos, dessa igreja querida. Certa vez eu estava fazendo uma viagem com alguns irmãos da nossa congregação, lá em Laranjeiras do Sul, e alguns irmãos aqui já estiveram conosco lá nesse projeto de plantação de igreja, e nós fomos à cidade de Guaraniaçu, e eu então dirigia uma Kombi, a Kombi estava cheia dos nossos irmãos, era noite, e uma chuva densa, um nevoeiro incrível, e as pessoas então dentro da Kombi começavam a orar, e alguns que estavam sentados, tinha mais duas pessoas do meu lado, começavam a passar o pano no para-brisas daquela Kombi, e um frio muito intenso, a ponto da gente colocar algumas mantas, e eu precisei colocar uma mantinha nas minhas pernas, porque era uma Kombi antiga, não tinha aquecimento, enfim. E que difícil foi de nós chegarmos àquele local. E uma irmã ainda disse: olha, a gente pode colocar uma lanterna para ajudar a enxergar além, porque nós não víamos adiante de nós. Há pessoas que têm a sua vida cristã embaçada, com uma névoa muito densa, que não conseguem enxergar adiante. Pessoas que acreditam em tudo que é dito e acham que estão no caminho certo. Mas graças a Deus, nessa história que eu aqui conto, nós chegamos ao local, realizamos ali aquela atividade, ali era um pequeno grupo que nós tínhamos e conseguimos voltar. Quando nós não temos essa verdade da palavra de Deus, que é o nosso bem maior, como bússola na nossa vida, nós achamos que estamos no caminho certo, mas não chegamos a lugar algum, porque não é o Senhor Jesus que está nos guiando. Ou melhor, chegamos a lugares, mas não aquele que o Senhor Deus quer e tem para nós. Você pode acompanhar esta palavra, esta mensagem, nós temos o QR Code, e você pode seguir, e de verdade, faça alguma anotação, porque eu creio que Deus tem algo especial para falar com você nessa noite. Quando eu trago esta lembrança desse para-brisas embaçado, eu quero despertar você a limpar o seu para-brisas da fé.
O Senhor Jesus já nos dizia e nos ensinava lá em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, que existiriam tempos difíceis, que se levantariam falsos cristos, como se esses fossem embaçando o nosso para-brisas da fé. Falsos profetas, eles realizariam grandes sinais e maravilhas, e, se possível, iriam até enganar os escolhidos. Vejam, eu vos avisei antecipadamente. O Senhor Jesus já está dizendo que mesmo no tempo passado, já existiam heresias, falsos mestres, falsos profetas. Imagina nos dias de hoje, nos tempos em que vivemos. O apóstolo Paulo, ele está trazendo nessa carta de Colossenses, o capítulo 2, e dos versículos 4 ao versículo 23, que vão ser os versículos que nós vamos conversar aqui, um alerta. E eu gostaria que nós pensássemos nesse alerta para as nossas vidas, e que a gente estivesse vivendo os dias de hoje com nossa lâmpada amarela acesa, em atenção, buscando corrigir a nossa postura, buscando comunhão e intimidade com o Senhor e aprendizado com Ele. A verdade, que essa verdade incomparável, é uma verdade que é da graça redentora de Deus. E essa verdade só pode ser manifesta em Cristo Jesus. Se não for de Cristo, é uma outra verdade, mas não a verdade que liberta, que transforma. Essa verdade foi manifesta na cruz de Cristo, quando Ele ali se deu por nós. E esta verdade é o maior tesouro, é maior que todo o tradicionalismo religioso, todo o sistema filosófico, tanto do passado quanto do presente. A verdade que Cristo Jesus veio trazer é que somente nele, através dele e por ele, nós podemos viver a nova vida em Cristo Jesus. Essa verdade está firmada na divindade de Cristo. Naquele tempo lá na igreja de Colossos, algumas pessoas duvidavam que Jesus Cristo era o Messias, era o enviado, era o próprio Deus, era a personificação, a encarnação de Deus. Essa verdade precisa estar firmada em Cristo Jesus, no seu ato redentor e salvífico na cruz, na sua ressurreição vitoriosa sobre a morte, na ascensão de Cristo aos céus e na sua gloriosa promessa de buscar a sua noiva, nós, a sua igreja. Você crê nisso, querido? Diga amém. Porque o Senhor Jesus vai voltar. Muitas pessoas vivem nos dias de hoje como se Jesus não voltasse. Muitas pessoas, assim como no tempo de Sodoma e Gomorra, dormem, amanhecem, trabalham, comem, vivem, casam-se, dão-se em casamento, como se esta verdade transformadora, esta verdade do Evangelho não fosse acontecer. Mas Jesus está voltando. E se você não estiver preparado, qual será o futuro da sua alma? Na conversa de hoje, eu gostaria de pensar em algumas revelações que essa verdade traz para nós e que podem nos ajudar a viver uma vida pura, cristalina fé, uma vivência cristã que transforma a nossa vida e faz com que eu e você possamos transformar outras vidas. Essa verdade incomparável, ela traz discernimento e lucidez. Acompanhem comigo os versículos 4 e 7, eles dizem o seguinte, o apóstolo Paulo falando àqueles irmãos, ele diz: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a sua fé em Cristo Jesus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, e enraizados, edificados nele, firmados nele, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. Essa verdade incomparável de Cristo Jesus, ela brota, ela faz com que eu não consiga guardar dentro de mim, mas ela transborda em outras vidas.
ela traz discernimento e lucidez. Quando nós andamos com o Senhor Jesus, Ele nos dá entendimento de mentiras que são pregadas e nos ajudam até a corrigir a nossa postura, a ponto de dizermos, não, eu não vou seguir esse caminho, porque não é um caminho que me leva a Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, ele vai nos esclarecer. Mesmo aqueles irmãos não conhecendo pessoalmente o apóstolo Paulo, ele orava por aquela igreja, ele ministrava aquela igreja, e ele motivava e incentivava aqueles cristãos a buscarem através da leitura da palavra de Deus, firmeza na fé, lucidez, discernimento. Porque quanto mais próximos estamos de Cristo Jesus, mais o Espírito de Deus nos toma, mais Ele nos enche. E se estamos em algum caminho que nos leva a Cristo, que não nos leva a Cristo, Ele nos orienta a retroceder, a voltar, a corrigir a nossa rota. O apóstolo Paulo está dizendo isso, vocês não estão sozinhos, fiquem unidos e confiantes, mantenham a paz e concentrem-se nos tesouros da palavra de Deus. Sim, eu encontrei um tesouro, o tesouro da palavra de Deus, aquele que nos orienta e me orienta, assim como a você também, a seguir a Cristo Jesus. Quanto tempo você tem dedicado nesse tesouro? O próprio texto de Mateus capítulo 6 diz que onde está o tesouro, aí está o nosso coração. Você tem meditado na palavra do Senhor dia e noite? Você tem buscado viver uma vida devocional que seja impactante e relevante? Os seus familiares, a sua família, a sua parentela, sabe quem é Cristo Jesus na sua vida? Sabe que você tem um altar erguido na tua casa de adoração e de celebração ao Senhor? Não tem como nós dizermos diante de Deus, puxa, eu fazia parte de uma comunidade de fé, eu até tinha um discipulador, mas ele não me ensinava direito. Porque hoje, diferente do Velho Testamento, que os cristãos, que as pessoas eram conduzidas por sacerdotes, nós hoje temos acesso direto ao Senhor. Eu e você podemos buscar intimidade com o Senhor. Eu e você podemos crescer intimamente com o Senhor. Lá na IBEV, nós temos na primeira semana de cada mês, uma semana de oração e jejum. Ah, queridos, como tem sido especial aprendermos a viver intimamente com o Senhor, buscarmos esse discernimento e lucidez através da leitura bíblica e da oração. Quantas transformações, quantos milagres, quantas ações do Senhor nas nossas vidas, na vida das famílias e na vida daquela igreja. O apóstolo Paulo está dizendo àqueles irmãos, àqueles cristãos, queridos, busquem o discernimento e a lucidez da mente, busquem também um entendimento em Jesus e de Jesus, pois dele vem o padrão da nossa vida. Ele é a raiz de onde o cristão se alimenta. Ele é a seiva para a sua vida. Se nós estivermos conectados nele, se nós estivermos enraizados em Cristo Jesus, como aquele galho que está preso no tronco que é Jesus, o nosso alimento só virá dele, e nós não precisaremos nos alimentar em outra fonte. Nós não precisaremos buscar o conhecimento da verdade de Deus em outra fonte que não seja o Senhor Jesus, a sua revelação e o entendimento da sua palavra. Andar em Cristo e seguir os seus ensinamentos junto com a comunidade de fé, num pequeno grupo, numa caminhada discipular, nos traz sabedoria da palavra de Deus, e ela é recebida em nossas vidas. E quando assim fazemos, ela fará com que eu e você, com que o cristão tenha um comportamento parecido com o de Jesus, e um testemunho exemplar diante dos homens. A firmeza da fé cristã e a dinâmica comportamental voltada exclusivamente para Cristo, fortalecerá a comunhão e multiplicará discípulos. Todo discípulo de Jesus dá fruto. E se você diz que é um discípulo de Jesus, o seu fruto tem que ser um fruto parecido com o de Cristo Jesus. É impossível você estar com Cristo e não produzir frutos que se pareçam com Cristo Jesus. A sua família reconhece isso? Você tem buscado na palavra de Deus discernimento e lucidez para viver os dias de hoje? Você tem conduzido seus filhos a essa intimidade com o Senhor,
a esse aprendizado da verdade do Senhor Jesus? Quando nós andamos nessa verdade, além do discernimento e lucidez, somos aperfeiçoados em Cristo. O versículo 8 até o versículo 3 nos ajuda a entender isso. O apóstolo Paulo está falando àqueles irmãos. Acompanhem comigo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tenha cuidado com isso, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por vocês estarem nele, que é o cabeça de tudo, você pode, em Cristo, ter esse poder e a autoridade que Ele dá. Vocês vão receber a plenitude. Ele continua no versículo 11, nele, Cristo, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, no coração, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando nós, que estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou em Cristo. Ele então nos perdoou todas as transgressões. Você pode dizer amém a essa palavra? Russell Shedd, ele traz um entendimento a respeito do tradicionalismo do Evangelho, e eu gosto muito dessa diferenciação que ele dá a respeito da tradição e do tradicionalismo. E às vezes nós seguimos um tradicionalismo de fé. Nós seguimos ritos e rituais, achando que estamos agradando ao Senhor. E o apóstolo Paulo traz ao nosso entendimento, e ao entendimento desses irmãos aqui de Colossos, que prestasse atenção a isso. Porque às vezes o ritual, o tradicionalismo, estava desviando da fé pura e genuína que o Senhor Jesus gostaria e desejava que os cristãos obtivessem. E Russell Shedd traz um entendimento da seguinte forma. Ele diz o seguinte: os erros teológicos, eles tendem a cercear o cumprimento do ide de Jesus, apagar a luz do mundo, transformar o sal insípido e sem valor, servindo para ser pisado. É o contrário do que o Senhor ensina. Tende a apagar a unanimidade de mente e vivência que deve ser presente, assim como estava na igreja primitiva, e que é tão necessária para nós nos dias de hoje. O tradicionalismo tende a centralizar todo o desenrolar da vida no homem, fazendo com que ele olhe só para si. O antropocentrismo, ao invés de olhar para Deus, o teocentrismo. O centro não é mais o Senhor Deus, mas é o homem, o humanismo, é o homem por si só. E o afastar Cristo do centro, tende a considerar os livros bíblicos como apenas fábulas, lendas, e finalmente arranca do ser humano a chama da fé, a dependência irrestrita em Jesus Cristo, autor, redentor e consumador da nossa fé. Sim, muito daquilo que é ensinado aí fora tira de Cristo Jesus não só a divindade, mas o seu ato redentivo e salvífico da cruz, fazendo com que Jesus seja apenas um filósofo, um ser iluminado que passou por aqui, mas não o divino, não o Deus encarnado, não o Senhor, autor e consumador da nossa fé, como o texto de Hebreus traz. Queridos, muitas vezes nós seguimos ensinos que estão baseados no humanismo, estão baseados num outro conjunto de ideologias e filosofias que não o Senhor. Quando olhamos para esse apelo ao cuidado que o apóstolo Paulo traz aqui, nós entendemos que se assim fizermos,
é a ação do Espírito de Deus em nós que vai agir. Filipenses capítulo 2, o versículo 12 e 13, a palavra do Senhor é muito clara em dizer isso. Amados meus, e aqui é o apóstolo Paulo falando àqueles irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem determina as coisas na sua vida? É você mesmo? É você mesma? Ou é o Senhor Deus? Eu lembro, quando criança, que as decisões lá em casa eram tomadas no altar do Senhor, no nosso tempo de culto doméstico. E muitas vezes o meu pai e a minha mãe diziam, olha, nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor Deus sabe. E nós vamos orar, e Ele vai responder. E quando Ele responder, nós faremos. Às vezes nós tornamos o Senhor Deus o nosso utilitário, e só informamos, só notificamos a Ele aquilo que vamos fazer, mas não nos curvamos diante dEle para ouvir dEle aquilo que Ele tem para nos dizer. A verdade incomparável do Evangelho, ela deve nos conduzir a duas direções. A primeira, que é de confessar e testificar Cristo Jesus como o único Deus, que está no capítulo 1, versículo 15 a 20 de Colossenses. E segundo, deve fazer com que o cristão reconheça Jesus Cristo e nele todos os mistérios da revelação gloriosa de Deus. Esta revelação da salvação, esta revelação que faz com que nós venhamos a crescer em santidade espiritualmente. Se a nossa fé não nos faz olhar para Jesus, se a nossa fé, aquilo que dizemos crer, não nos faz confessar a Jesus Cristo como o único Deus, o Messias enviado, então essa fé não é a verdadeira fé que Cristo Jesus veio inaugurar, veio nos ensinar e veio trazer a nós. Devemos estar atentos a essas vãs filosofias. E o apóstolo Paulo traz um alerta. Ele está dizendo que essas vãs filosofias trazem algumas práticas que devemos ter cuidado. Primeiro, devemos cuidar para não nos deslumbrarmos com os belos discursos de orgulho e bandeiras ideológicas. Cuidado com isso. Cuidado que você não venha se deslumbrar com uma linguagem pseudo-intelectual, que mostram profundidade de conhecimento, mas que, no entanto, são névoas de sabedoria, assim como aquela Kombi que a gente estava tentando seguir até chegar em Guaraniaçu. Cuidado com ideias vazias de tradicionalismo e superstições. Elas são uma falsa espiritualidade. Cuidado com aquela profecia, e eu gosto de dizer que é aquela profetada do horóscopo. E às vezes, eu não estou dizendo desse horóscopo que o mundo apresenta, mas eu estou dizendo de você sair de casa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, e deixa eu ver. E olha ali, se é a palavra de Deus para mim hoje. Isso é um horóscopo gospel. Cuidado com isso. Se você é um seguidor, uma seguidora do horóscopo gospel, provavelmente você está usando a Bíblia para ir para um lugar onde você não gosta de estar. Busque andar com intimidade com o Senhor. Busque ter um tempo de qualidade com o Senhor. Cuidado. E essa é a palavra de Paulo para nós. Ele está dizendo, cuidem disso. João capítulo 14, o versículo 21, o Senhor Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e obedece e os guarda, esse é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E o que vai acontecer? Eu me manifestarei a Ele e me revelarei a Ele. As revelações do Senhor para mim e para você nos dias de hoje são dadas pelo próprio Deus. Mas eu e você precisamos buscar o Senhor. A gente não deve terceirizar essas revelações. E tem muita gente que gosta de procurar os profetas para ter as revelações. Então vão aqui, ali e acolá e diz, porque alguém me disse isso, alguém me disse aquilo, e vem do Senhor. Cuidado
Cuidado, porque provavelmente quem disse não foi o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa verdade incomparável do Evangelho, ela precisa nos libertar desse tradicionalismo religioso e trazer conhecimento para a nossa alma, conhecimento espiritual. Há muitas pessoas que mudam só o endereço do seu local de celebração, mas não mudam o seu coração. Algumas pessoas continuam nas mesmas práticas do passado, nas mesmas práticas do mundo, bebem socialmente, fumam socialmente ou fumam em casa, mas vêm para a igreja, adoram, celebram e são até líderes. E quando está na intimidade da sua família, os que estão ali dizem, mas você é um cristão, você é uma cristã. Não reconhece em nós, ou não reconhece nestes que se dizem cristãos, uma vida transformada. Era disso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Não adianta eu travestir-me de cristã se eu não vivo com Jesus. Ou eu vivo com Jesus e pareço com Ele. Ou não tem como ser um cristão. Os versos 16 a 19, o apóstolo Paulo traz aqui um cuidado mais específico. Ele traz a verdade do Senhor e ele diz, existe uma mentira. A mentira do sincretismo, a mentira do legalismo, a mentira do ascetismo. E ele, trazendo essa verdade, ele diz o seguinte. Aqui então, eu uso a fala de Russell Shedd. Ele diz o seguinte, olha, a tradição que é estéril, ela desconhece o significado do arrependimento e acaba apodrecendo. Há muitas pessoas que dizem, eu nasci dessa fé e vou morrer nessa fé. Isso é uma tradição estéril. A tradição é a fé viva daqueles que já morreram e ela é fundamentada na verdade. Quando assim é, ela perpassa de geração a geração e ela é preservada. No entanto, o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos e o filho bastardo do legalismo. Esse tradicionalismo conspira contra a verdade do Evangelho, perturbando a igreja do Senhor Jesus. Sim. E quem são esses perturbadores que usam esse tradicionalismo para conduzir pessoas a qualquer lugar e não a Cristo? São legalistas. Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui, nesses versículos do 16 ao 19, ele está dizendo, essas pessoas destroem a consciência humana, não querem que você leia, estude e aprenda. Essas pessoas colocam fardo demais, fardo muito pesado nos seus fiéis. São aquelas pessoas que dizem, você não deve fazer, você não deve comer, você deve fazer isso, você deve vestir. São aquelas pessoas que se tornam tutores do cristão, mentores do cristão. E há alguns desses que são os guias do amor. Então, aquele que está querendo se casar tem que procurar esse líder espiritual para que então autorize a namorar com esse ou a casar com aquele, porque é a palavra do líder espiritual. E eles se tornam aqueles que têm cobertura espiritual sobre a vida do outro. Cuidado, porque deixam de ter a cobertura do Senhor, a cobertura e a bênção do Espírito Santo de Deus, e buscam pessoas para se curvar e serem tutores da sua fé. Eles escravizam através do seu tradicionalismo. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Se não fizer isso, você não é do Senhor. Eles impõem as suas ideologias. Eles mudam a verdade do Evangelho. Eles tiram Cristo do centro. Eles geram um adoecimento e um enfraquecimento na vida da pessoa. O segundo grupo é o sincretista. O sincretismo que crescia até dentro da igreja. E o apóstolo Paulo diz aqui, nesses versículos 16 a 19, ele está dizendo, cuidado com essas pessoas. Porque eles trazem elementos da natureza, eles trazem figuras dos céus e trazem para colocar nos cultos. Então tem as imagens, tem os adoradores desses elementos. Aqueles que adoram árvores, aqueles que adoram os bichos. Cuidado com o sincretismo gospel. São pessoas que julgam se você
é cristão ou não porque você faz um rito religioso ou não faz. Você come determinado tipo de alimento ou não come. Você faz determinado dia de jejum ou não faz. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo a esses irmãos. Eles fazem uma mistura, uma idolatria, um misticismo. E quando a gente não lê, não conhece a verdade da palavra do Senhor, a gente aceita essas coisas. Essas pessoas são detentoras das visões celestiais. Só eles têm as visões do reino. Só eles têm as visões dos céus. Então as pessoas buscam e procuram esses falsos mestres, porque só eles é que conhecem as verdades do reino. Essa é uma grande mentira. E o apóstolo Paulo estava dizendo, cuidado com esses. E o terceiro grupo é o ascetismo. Um grupo que pregava doutrinas filosóficas que defendiam a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos. Eles subjugavam o corpo. O que eles faziam? Eles escravizavam o seu corpo, o seu dia a dia. Eles mortificavam o seu corpo. Eles cultuavam a si mesmos e traziam uma aparência daquilo que poderia ser adorado. O ascetismo estabelece o uso de costumes para controlar a mente e o corpo. Eles enganam e trazem névoa, obscurecem o entendimento das pessoas, para que por elas eles exerçam domínio e poder. O apóstolo Paulo estava dizendo, cuidado com essas pessoas, porque o que é que essas pessoas fazem? Eles pegam aquilo que era sombra do passado e continuam fazendo valer hoje. Essas pessoas pegam aquilo que era usado no Velho Testamento como leis, como regras, como normas, e continuam fazendo valer hoje. Mas ele está dizendo, o texto, o apóstolo Paulo está dizendo, estas coisas são sombras da revelação que deveria ser manifesta em Cristo Jesus. Então, o come, não coma, ou participe dessa festa ou daquela festa, é agora centralizado em Cristo. O viver do cristão tem que ser cristocêntrico. O Senhor Jesus é aquele que tem que direcionar aquilo que faço ou deixo de fazer. Se eu vou a um lugar que o Senhor Jesus não pode estar, eu também não devo estar nesse lugar. Se eu falo palavras que o Senhor Jesus não falaria e não me abençoaria, eu também não devo falar. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos ter uma vida cristocêntrica, uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida revestida do Espírito Santo de Deus, trazer o céu à terra, trazer o céu à minha casa, à sua casa, fazer com que o nosso lar seja um manancial de bênçãos, um manancial de tesouros eternos. Você tem vivido essa novidade de vida que Jesus inaugurou? Ou você está presa e está preso a tradicionalismo, a pseudo-práticas da fé? Eu não sei como tem sido a sua fé, não sei como tem sido a sua vida cristã, mas aqueles que convivem com você, que trabalham com você, que andam com você, identificam que você é um cristão? Veem Jesus em você? Quando você abre a boca para falar, as pessoas reconhecem que você fala diferente, que você é uma pessoa que tem uma fala santificada. Você é uma pessoa que conecta outros a Cristo? Ou as pessoas se afastam de Cristo através do seu testemunho? Eu quero terminar dizendo que precisamos tomar algumas decisões. Eu não sei aquilo que o Espírito de Deus falou ao teu coração. Eu não sei quais as verdades você tem vivido da fé. Eu não sei como tem sido os seus relacionamentos, o seu negócio. Eu não sei como é que você lida com os teus pais, teus irmãos, com o teu esposo, a tua esposa. Como é que é a tua vivência em família. Mas eu quero dizer uma coisa. Todos os dias, em todo momento, nós precisamos olhar para essa verdade da palavra de Deus e dizer, Senhor, venha sobre mim. Tome conta da minha vida. Eu quero viver hoje mais na tua presença do que vivi ontem. E eu quero viver amanhã mais na tua presença do que hoje.
Eu decido viver uma vida cristã baseada em Cristo, debaixo da graça de Deus, e abandonar todas as regras humanas que balizam a minha fé. Talvez você esteja seguindo rituais. Talvez você seja um seguidor tradicionalismo cristão, gospel, qualquer coisa, mas não de Jesus. Talvez você não invista tempo no conhecimento da palavra de Deus. Esse é o momento de tomar essa decisão, dizendo: eu quero seguir, eu quero andar com Jesus, eu quero aprender nele, com ele e por ele. Você decide viver pela palavra de Deus? Você decide exaltar Cristo na sua vida? Talvez você tenha que dizer isso: eu quero me conectar à igreja de Jesus, me relacionar num pequeno grupo, fazer um vida na vida, ter uma vida discipular, ser discipulado por alguém, discipular alguém. Eu quero multiplicar a fé, eu quero desenvolver a salvação que o Senhor me deu. Eu não quero ser o cristão da cadeira azul. Eu quero ser um cristão, filho de Deus, que está aguardando Jesus voltar. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Eu quero pedir que você se inscreva, compartilhe, divulgue este canal. É um canal de bênção, é um canal que fala de Jesus Cristo, Redentor nosso, Senhor e Salvador de nossas vidas. Até que Ele venha, em nome de Jesus. Deus te abençoe.